Já sentiu aquela frustração ao tentar abrir um frasco de compota que antes abria sem pensar 2 vezes? Ou talvez tenha reparado que subir um lanço de escadas já não é tão fácil, que as pernas parecem pesar mais. Muitas vezes dizemos a nós próprios: "Ah, é a idade." Mas e se eu lhe dissesse que não é bem assim? Que essa perda de força, essa sensação de fragilidade tem um nome e, mais importante, tem solução. Chama-se sarcopenia e é a perda gradual de massa muscular que acontece à medida que envelhecemos. É uma realidade dolorosa, porque nos rouba a independência, a confiança e a capacidade de desfrutar da vida ao máximo. Tira-nos a força para brincar com os netos, para cuidar do nosso jardim, ou simplesmente para carregar as compras do mercado. Mas o segredo para reverter este processo pode estar escondido num hábito noturno muito simples, algo que pode começar a fazer já hoje. Neste vídeo, vamos descobrir exatamente o que deve comer todas as noites antes de dormir para reconstruir os seus músculos enquanto descansa. Vamos também explorar outros alimentos e hábitos simples que juntos vão devolver-lhe a força e a vitalidade que pensava ter perdido para sempre. Fique até ao fim, porque o último conselho que vou partilhar é algo que pode mudar completamente a forma como encara o envelhecimento e a sua própria força. Ora bem, vamos então mergulhar neste segredo noturno. O que é que podemos fazer, de forma simples e prática, antes de irmos para a cama, para dar aos nossos músculos a matéria-prima de que eles precisam para se reconstruírem? A resposta pode surpreendê-lo pela sua simplicidade. Um pequeno lanche rico em proteína de digestão lenta. E o rei desta categoria é, sem dúvida, o queijo fresco ou o iogurte grego natural, sem adição de açúcar. Sei o que pode estar a pensar. Comer antes de dormir? Mas isso não engorda? Durante anos ouvimos dizer que a cozinha devia fechar depois do jantar. Mas a ciência mais recente mostra-nos uma imagem completamente diferente, especialmente para quem tem mais de 60 anos. Pense no seu corpo como uma obra em construção. Durante o dia, você move-se, faz as suas atividades, e isso causa pequenos danos, micro-rasgos, nas suas fibras musculares. É um processo normal. À noite, durante o sono profundo, é quando a equipa de reparação entra em ação. É o momento em que o corpo se cura, se regenera, e no caso dos músculos, se fortalece. Agora, imagine que a equipa de reparação chega à obra e descobre que não há tijolos nem cimento. O que é que acontece? A obra para. É exatamente isso que acontece com os seus músculos quando passa 8, 9, 10 horas a dormir sem lhes fornecer nutrientes. O corpo entra num estado catabólico, ou seja, começa a decompor o tecido muscular para obter a energia e os aminoácidos de que precisa. É por isso que muitas vezes acordamos a sentir-nos mais fracos. Ao comer uma pequena porção de queijo fresco ou iogurte grego, cerca de 30 a 60 minutos antes de se deitar, está a fornecer à sua equipa de reparação um fornecimento constante e lento de tijolos e cimento durante toda a noite. Estes laticínios são ricos numa proteína chamada caseína. Ao contrário de outras proteínas que são absorvidas rapidamente, a caseína forma uma espécie de gel no estômago, o que faz com que seja digerida e libertada na corrente sanguínea de forma muito gradual, ao longo de várias horas. Isto significa que os seus músculos estão a ser alimentados com aminoácidos, os blocos de construção muscular, enquanto você dorme tranquilamente. É como deixar uma panela em lume brando durante a noite, a nutrir o seu corpo de forma contínua. E não precisa de ser uma grande quantidade. Uma pequena taça, talvez 4 ou 5 colheres de sopa, é mais do que suficiente. Pode até adicionar umas lascas de amêndoa ou umas sementes para um extra de gorduras saudáveis e fibra, o que ajuda ainda mais a abrandar a digestão. Este simples hábito não só combate a perda muscular, como também pode melhorar a qualidade do seu sono. A proteína ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue durante a noite, evitando aqueles picos e quedas que podem causar despertares noturnos. Além disso, o triptofano, um aminoácido presente nos laticínios,
é um precursor da serotonina e da melatonina, as hormonas que nos ajudam a relaxar e a adormecer. Portanto, em vez de ver este lanche como uma indulgência, veja-o como um medicamento noturno para os seus músculos. É um ato de cuidado, um investimento na sua força e independência para o dia seguinte. Pense na diferença que fará acordar de manhã a sentir-se não só mais descansado, mas genuinamente mais forte, com o corpo a trabalhar a seu favor, e não contra si. Claro que este pequeno ritual noturno, por mais poderoso que seja, funciona melhor quando faz parte de uma estratégia diária. Não adianta construir a casa apenas à noite se durante o dia os alicerces estiverem a ser negligenciados. Por isso, vamos falar de outras formas incrivelmente simples e saborosas de manter os seus músculos bem nutridos ao longo do dia, usando alimentos que fazem parte da nossa cultura e que provavelmente já tem na sua despensa. Comecemos por um petisco tão português e, por vezes, tão subestimado: o tremoço. Sim, aquele pires de tremoços que acompanha tão bem uma conversa entre amigos é uma verdadeira potência nutricional. Os tremoços são uma fonte fantástica de proteína vegetal, o que é excelente para quem procura variar as suas fontes de proteína ou reduzir o consumo de carne. Além disso, são riquíssimos em fibra, o que é fundamental para a saúde digestiva, um aspecto que muitas vezes se torna mais sensível com o passar dos anos. Uma boa digestão significa que o seu corpo consegue absorver e utilizar de forma mais eficiente todos os nutrientes que ingere, incluindo a preciosa proteína para os músculos. Portanto, da próxima vez que sentir aquela fome à meio da tarde, em vez de procurar uma bolacha ou um bolo, tenha à mão um pequeno frasco de tremoços. É um lanche que satisfaz, que nutre e que está a trabalhar ativamente para manter a sua massa muscular. Outro aliado que foi injustamente diabolizado durante muitos anos é o ovo. Quantas vezes ouvimos dizer para ter cuidado com os ovos por causa do colesterol? Felizmente, a ciência já veio esclarecer que, para a maioria das pessoas, o colesterol presente nos alimentos tem um impacto muito pequeno no colesterol do sangue. Os ovos são o que os nutricionistas chamam de proteína completa, o que significa que contém todos os aminoácidos essenciais de que o nosso corpo precisa, na proporção certa. São como um multivitamínico natural, repletos de vitaminas D, B12 e colina, que é crucial para a saúde do cérebro e a função nervosa. 1 ou 2 ovos por dia podem ser uma das formas mais fáceis e baratas de aumentar a sua ingestão de proteína de alta qualidade. Pense neles: um ovo cozido a acompanhar a salada do almoço, um ovo escalfado na sua sopa de legumes ao jantar, ou uns simples ovos mexidos ao pequeno almoço. São versáteis, deliciosos e os seus músculos agradecem. E claro, não poderíamos falar de proteína e de alimentação em Portugal sem mencionar o nosso tesouro do mar, o peixe. E não falo apenas do nosso fiel amigo, o bacalhau, que é uma fonte extraordinária de proteína magra. Falo também dos peixes gordos, como a sardinha, a cavala e o salmão. Estes peixes oferecem um duplo benefício. Além da proteína de alta qualidade, são a melhor fonte natural de ácidos gordos ômega 3. O ômega 3 é um anti-inflamatório natural potentíssimo. Com a idade, o nosso corpo tende a ter um nível de inflamação crônica de baixo grau, que acelera muitos processos de envelhecimento, incluindo a degradação muscular. Ao consumir peixe gordo 2 a 3 vezes por semana, está não só a fornecer os blocos de construção para os seus músculos, mas também a combater a inflamação que os tenta destruir. É como ter um bombeiro a apagar pequenos focos de incêndio no seu corpo, permitindo que a equipa de construção trabalhe em paz. Agora que já vimos como alimentar os nossos músculos com escolhas inteligentes ao longo do dia e com aquele lanche estratégico à noite, é fundamental juntar a última peça deste puzzle. Como pode ver, combater a perda de força não se trata de seguir dietas complicadas ou de comer alimentos exóticos e caros. Trata-se de regressar ao básico, de valorizar os alimentos simples e nutritivos que sempre fizeram parte da nossa cultura. Um bom iogurte, uns tremoços como petisco, um ovo na sopa, uma boa sardinhada.
Cada uma destas escolhas é um passo na direção certa. Uma pequena decisão que, somada a muitas outras, cria uma onda de mudança positiva no seu corpo. É importante que não veja isto como uma obrigação, mas sim como um ato de carinho para com o seu corpo. Você está a dar-lhe as ferramentas de que ele precisa para se manter forte, para lhe permitir continuar a ser independente, a pegar nos netos ao colo, a carregar as suas próprias compras, a viver a vida nos seus próprios termos. E o segredo final, a surpresa que lhe prometi no início, não é um alimento mágico, mas sim uma ideia, uma mudança de perspectiva. O nutriente mais importante para os seus músculos, aquele que ativa todos os outros, é o movimento. A comida fornece os tijolos, mas é o movimento que dá a ordem para construir. Não precisa de se inscrever num ginásio ou de correr uma maratona. O movimento pode e deve ser integrado no seu dia a dia de forma natural e até divertida. Por exemplo, da próxima vez que estiver sentado no sofá a ver televisão, durante os anúncios, levante-se e sente-se 10 vezes seguidas, sem usar as mãos para se apoiar. Este simples exercício é um dos melhores para fortalecer as pernas e os glúteos, músculos essenciais para o equilíbrio e para caminhar. Quando for às compras, se não tiver muitas coisas, tente levar os sacos nas mãos em vez de usar sempre o carrinho. Sinta o trabalho dos seus braços e ombros. Em casa, ponha a sua música preferida a tocar e dance um pouco na sala enquanto arruma as coisas. Dançar não é só bom para o corpo, é maravilhoso para a alma. Os seus músculos respondem ao uso. Se não os usar, o corpo pensa que já não são necessários e começa a desmantelá-los. Ao fazer estes pequenos esforços diários, está a enviar uma mensagem clara ao seu corpo. Eu preciso de vocês. Eu conto com vocês. Por favor, mantenham-se fortes. Lembre-se, o seu corpo tem uma capacidade de regeneração absolutamente espantosa em qualquer idade. Nunca é tarde demais para começar. Cada pequena mudança que fizer hoje é um depósito na sua conta bancária da saúde e da força para o futuro. Quero muito saber o que pensa sobre isto. Qual destes hábitos já faz parte da sua rotina? Ou qual deles ficou com vontade de experimentar primeiro? Partilhe a sua experiência nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa a dar o primeiro passo. Se achou este vídeo útil e quer continuar a receber dicas para viver com mais saúde, energia e alegria depois dos 60, por favor, deixe um gosto. É um gesto simples, mas que ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, subscreva o canal para não perder os próximos vídeos. Lembre-se sempre, a idade não define a sua força, as suas escolhas diárias, sim. Cuide bem de si, porque você merece. Um grande abraço e até a próxima.